Estamos de volta falando ainda de área das figuras planas. Na aula anterior nós falamos da fórmula da área do quadrado, do retângulo e do paralelogramo. Hoje agora falaremos da área de um triângulo. Como é que a gente calcula a área de um triângulo? Bom, perceba que se eu tenho um paralelogramo e o paralelogramo, nós já calculamos a área como sendo base, que seria esta distância aqui, vezes a altura, e a altura seria esta distância aqui. Perceba que num paralelogramo nós podemos dividi-lo em dois triângulos. Logo, a gente pode afirmar que a área de um desses dois triângulos será base vezes altura dividido por 2, porque afinal de contas cabem dois triângulos dentro deste paralelogramo. Então eu tenho dois triângulos que terão a mesma área, e a área desses dois triângulos é simplesmente base vezes altura sobre 2. Só que o triângulo tem outras formas de se medir a sua área. Então, se nós temos aqui um triângulo e esse triângulo possui essa altura e esta base, então a fórmula da área de um triângulo é esta que a gente acabou de ver, base vezes altura sobre 2. Agora, e se eu não tiver a informação da altura? Ou seja, eu não sei qual é a altura desse triângulo. Eu não possuo essa informação. Mas eu possuo o tamanho desse lado, o tamanho desse lado e o tamanho desse lado. Existe uma forma de eu calcular a área do triângulo sem ter altura? Sim. Eu vou aplicar a fórmula de Heron. E como é a fórmula de Heron? Bom, primeiramente, eu preciso introduzir o conceito de semiperímetro. O que é semiperímetro? É simplesmente o perímetro dividido por 2. E o semiperímetro é dado pela letra P. Então, o P minúsculo é o semiperímetro, que é o perímetro dividido por 2. E quem é o perímetro? É a soma dos lados de um polígono. Então, o semiperímetro de um triângulo é A, que é um lado, mais B, que é o outro lado, mais C, que é o outro lado, tudo isso dividido por 2. Isso me dá o semiperímetro de um triângulo. Com isso, eu posso agora escrever a fórmula de Heron. E a fórmula de Heron é simplesmente a raiz quadrada do perímetro, do semiperímetro, multiplicado pelo semiperímetro menos o lado A, multiplicado pelo semiperímetro menos o lado B, multiplicado novamente pelo semiperímetro menos o lado C. Um pouco extensa, mas é muito importante essa fórmula. Então, repetindo, caso eu não tenha a altura de um triângulo e tenha os três lados desse triângulo, eu posso calcular ainda assim a área. Se eu tiver altura é mais fácil, base vezes altura sobre 2. Ou seja, para eu descobrir esse espaço
dentro do triângulo, é só fazer base vezes altura sobre 2. Mas se eu não tiver altura, o que é que eu faço? Eu vou primeiramente calcular o semiperímetro, que é simplesmente somar os 3 lados de um triângulo e dividir por 2. De posse dessa informação, eu vou tirar a raiz quadrada deste semiperímetro vezes o semiperímetro P menos o lado A, vezes o semiperímetro menos o lado B, vezes o semiperímetro menos o lado C. Além disso, ainda tem uma outra forma de calcular a área de um triângulo, mesmo que eu não tenha nem a altura. Então vamos supor que eu não tenho nem a altura, nem tenho os 3 lados de um triângulo, mas que eu possua 2 lados e o ângulo entre esses 2 lados. Se eu tiver os 2 lados de um triângulo e o ângulo desses 2 lados, eu posso sim calcular a área de um triângulo. Como é que eu faço isso? Bom, nós estamos aprendendo, você já deve ter aprendido, que quando eu passo esta perpendicular para calcular a altura de um triângulo, isso aqui forma um ângulo reto. Formando um ângulo reto, significa então que eu tenho aqui um triângulo retângulo. Tendo um triângulo retângulo, eu posso usar o seno deste ângulo para calcular esta altura. Qual é a altura desse triângulo que eu formei aqui agora? Qual é o seno e a altura desse triângulo? Bom, nós sabemos que o seno de alfa é o cateto oposto, sobre a hipotenusa. Nesse caso, então, eu tenho que o seno de alfa é o cateto oposto H dividido pela hipotenusa B. Eu posso reescrever isso dizendo que a altura é o seno de alfa vezes B. Ora, eu vou substituir agora a fórmula da área com essa informação que eu obtive. Então vamos lá. A área de um triângulo vai ser base. Qual é a base do triângulo? A base do triângulo é A. Vezes a altura. A altura a gente acabou de calcular. É seno de alfa vezes B. Então eu tenho que a área de um triângulo, tudo isso dividido por 2 já, esse que é seno. Logo, a área do triângulo vai ser A vezes B vezes seno de alfa, tudo isso sobre 2. Então, a área de um triângulo pode ser calculada como um lado vezes o outro, vezes o seno do ângulo formado por esses 2 lados, dividido por 2. Isso eu posso fazer por este ângulo ou por esse, mas para ter este, por exemplo, se eu fosse calcular a área por este aqui, qual seria a fórmula? A fórmula seria, ainda assim, base, que é A, vezes o lado junto com este A, que forma o ângulo. Então seria A vezes C, vezes seno de beta, que é este, tudo isso dividido por 2. Ou ainda, eu poderia também calcular por este
por este ângulo aqui, θ, né? Que seria a base A. Desculpe, aí no caso seria diferente, né? Eu teria que entortar ele aqui. Seria B vezes C vezes, deixa eu botar aqui, seria a área seria B vezes C vezes o seno de θ, tudo isso dividido por 2. Então eu posso calcular a área de um triângulo por qualquer um desses três ângulos, desde que eu tenha o comprimento dos dois lados que formam esse triângulo. Por fim, eu ainda tenho uma forma especial de calcular a área de um triângulo equilátero, ou seja, que possua os três lados iguais. Se eu tiver um triângulo com três lados iguais de mesmo comprimento, então eu posso calcular a área desse triângulo pela fórmula lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Esta fórmula eu só posso usar para triângulos equiláteros. As outras fórmulas, todas apresentadas, podem ser usadas para qualquer triângulo. Este apenas para o triângulo equilátero. Nós temos ainda um trapézio. Como é que eu calculo a área de um trapézio? Então vamos desenhar aqui um trapézio. Como é que eu calculo a área desse trapézio? Perceba aqui o seguinte. Aqui eu tenho a altura desse trapézio. E eu posso ver essa altura do trapézio, se a gente pensar que o trapézio esteja ao contrário, ou seja, com essa parte para baixo e essa parte maior para cima, isso aqui também seria a altura do trapézio. Perceba agora que eu tenho aqui dois triângulos, um triângulo e dois triângulos. Se eu tiro esse pedaço aqui, boto para cá, ou para cá e para cá, eu tenho dois triângulos. Então eu tenho que este triângulo aqui, esse aqui triângulo, ó, tá vendo? Dois triângulos. E esse triângulo, qual é a fórmula desse triângulo aqui? Esse triângulo aqui, qual é a fórmula da sua área? É base vezes altura sobre 2. Então esse triângulozinho aqui é base vezes altura sobre 2. Enquanto esse triângulo maior aqui é esta base, também vezes altura sobre 2. E o trapézio é a soma dessas duas áreas. Se eu somar essas duas áreas, eu tenho base vezes altura sobre 2, mais base vezes altura sobre 2. Então eu posso reescrever isso dizendo que eu tenho base maior mais base menor vezes altura, tudo isso por 2. Então a área de um trapézio sempre será a sua base maior somada com sua base menor, tudo isso vezes a altura, e tudo isso dividido por 2.